Bom dia a todos, que é a professora Cíntia Mello e hoje nós teremos a nossa quarta aula do curso de Introdução ao Iramutec. Hoje nós veremos as estatísticas textuais que podem ser realizadas no Iramutec, ou seja, a parte mais básica de análise do Iramutec. Então, lembrando que a gente viu na última aula, você pode entrar aí no ícone vermelho, sinalizado no canto superior esquerdo da sua tela, onde tem o T, e você vai inserir o seu banco de dados. Você deve localizar o seu banco de dados aí na janela que irá abrir. Lembrando que se seu banco de dados não aparecer aí no local indicado, deve ser provavelmente porque você não salvou no formato TF8 que a gente indicou na aula passada. Assim que você localizar o seu arquivo, você abre e automaticamente irá abrir essa janela que a gente também viu detalhadamente na nossa aula 3. Você, por hora, deve mexer apenas na opção Definir caracteres e escolher a última opção da lista, o TF8, todas as línguas, e o idioma português. Então, na sequência, assim que você clicar OK nessa janela, por default, abrirá essa janela de dados iniciais de estatística textual do seu material. Desses números, alguns a gente precisa compreender, que são esses que eu coloquei aí a sinalização em vermelho. Essa parte vermelha não vai aparecer na sua tela. Número de textos, 9. O que significa isso? Que nós temos 9 textos, 9 entrevistas, 9 recortes que a gente colocou no corpus total. Se por algum motivo esse número não coincidir com o número de fato que você possui, então a gente sugere que você retorne à aula 2, porque deve haver algum problema na formatação do seu banco de dados. Provavelmente no espaçamento que você deu entre um texto e outro dentro do seu corpus. E isso pode levar a que o número de textos não esteja correto. A segunda informação, que é o número de texto, de segmento de texto, aí onde ele encontra 1277. O que significa isso? Eu tenho 1277 recortes de segmento de texto em todo o meu corpus. Lembrando que eu falei na última aula que a gente tem cada texto, ele é recortado em segmentos de texto, que correspondem a mais ou menos 3 linhas. Ocorrências, nesse banco aí a gente tem 43.580 ocorrências, ou seja, 43.580 proposições, palavras dentro do meu corpus. Dessas, 3.918 são formas diferentes, ou seja, palavras distintas aparecem no meu texto. Dessas 43.000, 3.918 são palavras diferentes. São 3.918 palavras diferentes que aparecem dentro dessas 43.000. E, por último, o número de APACs, que são aí 1853, significa que eu tenho 1853 palavras no meu corpus que aparecem uma única vez. Uma única vez elas foram mencionadas dentro do meu corpus, tá? Esses dados são os primeiros dados que eu tenho, que eles vão normalmente entrar no meu relatório. Claro que o formato de escrita de cada pesquisador é diferente, mas normalmente eles entram no primeiro parágrafo do meu relatório de resultados. Eu também tenho a opção de pedir para analisar a parte de estatística textual, além dessa que entra por automático no meu banco. Isso pode ser feito ou utilizando esse linkzinho, que aparece aí circulado em vermelho, ou na análise de texto, qualquer uma dessas análises que a gente vai aprender a partir de hoje, que tem esses ícones, que é esse laranjinha, esse amarelo, esse verde e assim por diante, eles podem ser acessados também na análise de texto. Quando eu entro aí em análise de texto, automaticamente vai abrir essa janela, que eu posso simplesmente apertar OK e ignorar, ou eu posso trabalhar nela. Agora eu vou pela única vez nesse curso explicar essa janela, que ela pode ser acessada em qualquer análise que a gente for utilizar, tá? Quando eu clico em propriedades,
eu vou ter como fazer algumas formatações no meu banco. Eu recomendo que vocês deixem as outras opções, lematização, sim, que é o recomendado, que é como o Iramutec faz as análises, e o dicionário indexado mantido, tá? Se você entrar em propriedades, aparecerá essa janela. Ela vai aparecer num formato em francês, eu coloquei uma tradução livre, só para servir mesmo de base para vocês estarem consultando, que são todos os formatos de palavras que podem aparecer, todas as formas de palavras que podem aparecer, adjetivo e assim por diante. Elas podem ser classificadas em eliminada, ativa ou suplementar. O que significa isso? Que todas as análises que eu for fazer, eu posso pegar alguns grupos de palavras e jogar um 0, que significa eliminar, 1, que significa deixar ativo, e 2, suplementar. E quando eu for fazer análises, eu tenho a opção de dizer, eu quero analisar apenas as palavras ativas, apenas as palavras suplementares, ou ativas e suplementares. Nesse momento de refinamento das análises, é que vai valer a pena eu vir aqui categorizar esses conjuntos de palavras, que por automático elas já ficam nessas numerações que estão sinalizadas aí na tela, tá? Mas, voltando à tela inicial, o que a gente sugere? Que numa primeira análise, em qualquer tipo de análise que você for fazer, na primeira análise, você não mexa nessa janela. Faça uma análise livre, faça uma análise mais geral. Se por algum motivo da imagem estar mais poluída, precisar limpar um pouco mais a análise ou limpar um pouco mais a imagem, a gente aconselha você a entrar aí. Mas por hora, aperta só OK e não entra nessa janela. Automaticamente, quando você pede para fazer análise textual, ele vai abrir essa nova aba aí para gente. Nessa nova aba, a gente tem novamente os dados de estatística descritiva com uma novidade que é esse gráfico aí. Esse gráfico ele é um padrão, todos os textos basicamente que a gente coloca para analisar no Iramutec, ele vai ter esse formato de curva aí, decrescente. O que significa isso? No lado esquerdo da minha curva, eu tenho muitas palavras que se repetem pouco, ou seja, eu tenho uma grande quantidade de palavras no meu corpus que aparecem poucas vezes. E no lado direito da minha curva, aí decrescendo, eu quero dizer o quê? Que eu tenho poucas palavras que se repetem muitas vezes no meu corpus. Isso é um padrão do Iramutec. Algumas pessoas costumam colocar isso no relatório, essa imagem, mas no geral a gente não utiliza essa parte da estatística descritiva, estatística textual do Iramutec, tá? Lembrando que essa imagem ela fica salva, tudo que você analisar a partir de agora no seu Iramutec, ele salva por default numa pasta exatamente aonde está o seu texto, o seu arquivo de texto, tá? Então você pode recuperar essa imagem lá, caso você precise utilizá-la. Percebam também que aí no canto superior da minha imagem, eu tenho algumas abas, resumo, formas ativas, formas suplementares, total e Apax. O que significa essas formas, tá? Olha aí elas. Formas ativas, se você clicar nelas, você vai ver todas as formas que estão, por hora, classificadas como ativas no seu banco. Formas suplementares, igualmente. Total, eu consigo identificar todas as palavras. E Apax, como eu já expliquei, as palavras que aparecem uma única vez. Então, eu tenho como ver todas as palavras que aparecem ali como formas ativas, tá? Então, uma outra coisa é que se você entra, por exemplo, aí eu entrei em formas ativas, aparece não, por quê, ficar. Lembrando que se você for lá naquela janela inicial que eu mostrei, você tem como classificar quais são os tipos de palavras que vão entrar como formas ativas. Então aí eu coloquei, por exemplo, tem advérbio, tem substantivo. Então a gente pode depois olhar quais são essas palavras que estão classificadas e posso até alterá-las. Se eu entrar em qualquer uma dessas listas e eu clicar com o botão direito em qualquer uma das palavras, aí eu sinalizei a palavra querer, e dentro das opções escolher a palavra formas associadas, vai abrir essa janela que está aí do lado direito e vai aparecer todas as palavras que têm formas associadas, ou seja, as palavras que surgem da mesma raiz de palavra, que foi feita uma lematização, querer.
Então aparece quero, queria, querer, quis, querendo. Então aparece todas as palavras que têm a mesma raiz de querer, certo? E a frequência dessas palavras, como elas aparecem. Uma outra opção é que se eu clicar com o botão direito novamente em qualquer uma dessas palavras e escolher a opção concordância, vai aparecer a frase na íntegra na qual essa palavra querer e aí todas as variâncias, né, dela na raiz querer aparecem aí em vermelho. Observe também que a linha de comando que a gente utilizou, eu ensinei lá na aula 2, na formatação do banco de dados, a linha de comando sinaliza, ou seja, eu queria conhecer, não sei, e ele era filho único. Essa frase foi dita pela indivíduo 8, que tem 28 anos, do sexo 2 e assim por diante. Ou seja, eu consigo identificar a linha de comando, ou seja, o texto da qual aquela frase pertence, certo? Um modelo, como eu propus em sala de aula, eu coloquei aí apenas um modelo de um primeiro parágrafo de um aluno de TCC, como ela colocou esses dados iniciais. Esse é o primeiro parágrafo do capítulo de resultados dela. Toda essa parte que está em vermelho, vocês já são capazes de fazer apenas com essa apresentação que eu fiz agora. Então vamos lá, o corpo geral foi constituído por 9 textos. Onde é que estão esses 9 textos, Cíntia? Estão exatamente aqui na primeira página, quando a gente retirou. Olha aqui, ó. Número de textos, 9 textos. E todos os outros dados que a gente vai colocar lá no relatório também estão aí. Número de segmento de texto, número de ocorrência, número de formas. Vou retornar lá para a página do relatório. Então, aqui ela fala o número de textos que ela tem, o número de segmentos de texto que ela tem, o número de ocorrências, 43.580, e quantas palavras distintas, 3.918, e quantas palavras são apagas, ou seja, aparece uma única vez. Tudo isso que está em vermelho, vocês já são capazes de analisar nos seus dados, tá? Que é a parte de estatística textual do Iramutec. Essa parte em preto, a gente vai conhecer um pouquinho esses dados na próxima aula, quando a gente for rodar as análises de classificação hierárquica descendente, tá? Uma boa tarde para todos, um bom trabalho.